Aleluia. Que bom, né, irmãos, que estamos aqui. Porque o louvor não sabia o que eu ia ministrar. E o que nós vamos ouvir hoje da parte de Deus é que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. O Salmo 34, ele diz que provai e vede que o Senhor é bom. E é poderoso para os que nele confiam. Deus falou para um homem: o que você vê, Jeremias? E o homem falou: eu vejo uma vara de amendoeira. Sabe que a vara de amendoeira, ela dá fruto antes do fruto das outras árvores. E o que Deus estava falando para Jeremias é: o que você vê do seu futuro? O que você vê? O que você vê, Ariel? O que você vê, Daniel? O que você vê, Binho? O que você vê, Tiago? Fala o teu nome. Põe a mão no seu coração e ouça Deus dizer: o que você vê? O que você vê, Aurélio? O que você vê, Raquel? E você vai ouvir Deus falando: viste bem, porque eu velo pelo cumprimento da minha palavra. E esse louvor, ele é feito baseado na palavra. Estava ali. Isaías 64:4 diz que nunca houve um Deus na antiguidade, e nunca haverá, irmão. Você serve a um Deus que não muda. O homem muda, o homem mente, mas Deus não mente, Deus não muda. Certamente o que Ele falou vai se cumprir. Porque Ele é fiel, a fidelidade dEle não muda. O homem muda de lugar, de igreja, de pensamento, de posicionamento, de atitude, mas Deus não muda. Ele é imutável. Então você vai adorar esse louvor agora aqui com esse grupo de música ungido, o entendimento da palavra. Eu provei e vi o seu amor. Olha o amor de Deus refletido aí do seu lado. O plano de Deus é esse aí que está do lado. Bate em você assim e fala: eu sou o plano de Deus. Eu sou o plano perfeito de Deus. E eu vou refletir esse amor. Ainda que o homem tente impedir, eu vou refletir esse amor. Porque foi Deus que falou. E se foi Deus que falou, vai se cumprir. Porque Ele não muda. Aleluia. Adore a Deus. Levanta o tom, louvor. Levanta o tom. Levanta o tom, Edson. Bate nessa bateria, Edson. Vai acontecer. Ele não muda.
Aleluia. Você pode aplaudir esse grupo de louvor aqui? Glória a Deus, obrigado, amados. Olha aí para esse diácono, mas olha, e aplaude a ele também, ele está te servindo. Olha o Humberto lá atrás, a Aninha, está aqui o André. Olha o pessoal da mesa lá, dá um tchauzinho, pessoal da mesa, pessoal da mídia. E agora aquele barulho santo para o pessoal do DI ouvir lá. Aleluia! Glória a Deus. Eles estão cuidando lá daqueles que vão pregar para a gente ouvir, amém? Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? O louvor não sabia, mas Deus já sabia o que ia ser ministrado nesta manhã, amém? Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando pelas mídias sociais. E o que Deus colocou no meu coração foi: nada pode impedir o agir de Deus na sua vida, a não ser você. Aleluia. E Deus me fez lembrar de várias pessoas e situações na palavra. E nós estamos dentro de um ano de restauração e reconstrução. Sabe, irmãos? E as 3 pessoas que eu vou citar, é claro que vocês sabem. Pode começar no José, pode ir no meio para Davi, mas tem que terminar em Jesus. E sabe, nessas três pessoas que eu vou citar, inclusive o nosso Senhor e Salvador, ouve a palavra de Deus sobre o que aconteceria na vida dele, e ouve todo um trabalho do inimigo. Sabe que quando a palavra diz, e eu tenho uma ordem hoje, não é de ensinar, é de pregar. Amém? Então você vai ver muita coisa ser falada na prática da sua vida, porque é na minha também. Amém? O serviço do inimigo é impedir o agir de Deus na sua vida. E o que Deus já fez foi te dar poder e autoridade para entender que não é uma pessoa, não é uma situação que está tentando te parar, é o inimigo que já é derrotado. Não cai na conversinha dele. Amém? E eu quero ler com você. Eu ouvi uma frase, eu vou repetir para vocês, porque eu achei muito legal. Deus vai proteger você por amor. E com isso, também protege o propósito dele na sua vida. Sabe que Deus, te direcionando pelo Espírito a resistir, a entender que é algo maligno, que tenta te parar. E entenda, meu irmão e minha irmã, não personalize como se fosse uma pessoa. Olha no ambiente espiritual. Há algo a ser realizado por Deus na sua vida. E tudo que é tipo de situação, de pessoa que dá essa legalidade para o inimigo, para ela ser usada para te parar, tudo isso é um plano do adversário tentando te parar. Mas nós vamos entender pela palavra que, o louvor não sabia, mas Deus já sabia, que eu provei e vi acontecer. Eu provei de Deus, eu provei do Espírito, eu provei da palavra, e vou ver acontecer. Agora, em algumas situações e circunstâncias de vida, e aí sim você pode personalizar na sua vida, podem acontecer situações que o inimigo, usando situações e pessoas, podem mudar a tua situação, que não era o plano de Deus. E aí a gente entende no caráter de Deus, que Deus
não vai fazer nada ruim para você para cumprir o plano dele. Mas nós estamos no mundo, e Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E eu quero compartilhar com vocês, para ser bem breve, nós vamos acabar cedo hoje. Gênesis 37, 2. Abra comigo, por favor. Nós vamos abrir só 3 textos. Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Amém? Para que nós tenhamos a base, e depois dos 3 textos é capaz da gente entrar na palavra. Amém? Glória a Deus. E aleluia. Eu não vou dar um ensino sobre José, um ensino sobre Davi, nem um ensino sobre Jesus, que nós já conhecemos muito bem. Mas eu vou pegar aqui, pincei aqui textos dessa palavra e dessas histórias, e eu vou discorrer aqui, pelo Espírito, trazendo para a nossa vida. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Presta atenção, não se deixa distrair, não fica vendo alguma coisa que voa no ar, ou se a planta ali está boa. Recebe essa palavra como instrumento, como semente da palavra, para você vencer os desafios do dia a dia. Amém? Você sabe a história de José? José teve um sonho. O sonho era dos irmãos de José? Não. O sonho era do pai de José? Da mãe de José? Não. Mas ele contou o sonho. E ao contar o sonho, começou o trabalho do inimigo em oculto, porque o nome Satanás, Lúcifer, chifrudo, derrotado, não aparece no Velho Testamento. Mas a gente entende pela atitude que foi uma tentativa do inimigo de parar o agir de Deus na vida de José. E tudo o que Deus mostrou para José conflitou com aquilo que a família dele entendia que ele era. Ei, irmão, primeira informação de Deus para você. Sabe quem sabe que você é? Deus e você. Você sabe quem você é. Você sabe do que você é capaz. Você sabe das coisas que Deus tem te mostrado e daquilo que Ele já tem te capacitado. Mas não espere que as pessoas que estão no teu entorno entendam isso. Porque foi visto como soberba, foi vivo como quer ser o quê? Até o pai que amava José. Você vai ler, porque você é um leitor assíduo da palavra, amém? Então vai ler sobre a vida de José, tem detalhes ali que não vai dar tempo da gente citar aqui. Mas a Bíblia diz que o pai de José amava José de uma tal maneira que deu até uma túnica, até a túnica que o pai deu gerou inveja nos irmãos. E ei, de novo eu vou te dar esse alerta. Não fica pensando, eita, aquele meu parente tem inveja de mim, por isso que não, irmão. Vai para o aspecto espiritual, porque a tua guerra não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? José não tinha a palavra de Deus para ler como nós temos, não tinha as referências. Então, todas as atitudes que ele teve foi pelo Espírito, para nos ensinar. Eu fiz aqui, eu fechei meus olhos e fiquei lembrando de tudo que aconteceu na vida de José. Ele contou o sonho, ele foi para um buraco, mas no buraco que os irmãos colocaram ele para sufocar, Deus livrou ele da morte. E ele foi ser escravo, num lugar que ele nunca deveria ter sido escravo. Mas você sabe, mesmo escravo,
aquele sonho de Deus continuava ativo. Ele poderia sufocar, ele poderia dizer, não, eu acho que eu comi muito naquela noite e sonhei algo que eu fiquei pensando. Ei, irmão, o que Deus te mostrou que você é o que você é e ponto final. Não interessa a cor da tua pele, a roupa que você veste, aonde você mora, em que língua você fala, interessa o que Deus falou para você. A pergunta é, o que Deus falou para você? Ai, pastor, Deus não falou nada para mim. Mentira! Porque quando você confessa Jesus, a obra do Espírito Santo já começa a agir. Irmãos, tem pessoas que a gente conversa e fala, cara, ou, né, se tiver uma irmã, a Roseli normalmente está do lado, aliás, meu amor, beijo, ela está se recuperando por uma cirurgia, minha intercessora, está lá com a boquinha, né, tomando só sorvetinho, olha que coisa, sopa gelada, coisa boa, mas deve estar lá intercedendo pelo maridão, né? Beijo, te amo. Mas olha, o inimigo não vai estender tapete vermelho para você e ver você despilar. Para, meu irmão e minha irmã, de falar é fulano, é cicrano. Ô irmão, as decisões que você vai tomar na sua vida tem que ser baseadas no Espírito, mas em alguns momentos você vai ter que reconstruir sua vida sim. Pensa numa coisa, o que a gente leu no texto? Que José apacentava as ovelhas junto com seus irmãos, e os irmãos estavam fazendo um monte de coisa errada, e ele chegava para o pai dele, e era o X9? Não, o pai queria relatos do que os irmãos estavam fazendo, ele estava obedecendo, está certo? Ele estava obedecendo. O que isso quer dizer? Talvez em algumas situações, você vá ser perseguido por causa da verdade. A verdade confronta o sistema do mundo. Mas é essa mesma verdade que nós conhecemos e que nos liberta. Isso quer dizer que se nós compartilharmos com as coisas erradas, que não são verdade, nós estamos deixando aquelas pessoas presas. Porque a verdade não está chegando até ela, e o instrumento dessa verdade chegar sou eu e você. Amém? Ele foi para um buraco, mas foi livre da morte. Mas sabe que mesmo escravo, na casa de Potifar, e eu falei para você no começo da mensagem, personaliza você não vai ser escravo na casa de ninguém, tá certo? Então personaliza, ai meu Deus, olha, eu estava naquela empresa, ou eu tinha aquele negócio, era tão próspero, aí veio a pandemia, agora eu estou aqui, irmão, foi a circunstância, a pandemia não foi um plano de Deus, como muitos até crentes falaram por aí, olha, foi uma régua que Deus passou. Que régua é essa, irmão? Meu Deus do céu, Deus não está com uma foice na mão, não. Mas isso aconteceu em muitas pessoas. Eu acompanhei na vida de muitas pessoas isso acontecer. Só que o que acontece depois disso? José, ele ficou lá como escravo, pai, o Senhor é Deus, o Senhor vai me levar de volta. Não! Escravo, aonde ele estava, o negócio prosperou. O negócio prospera, irmão, quando você fala, eu me nego a sair daquilo que Deus falou que vai fazer na minha vida. Agora, não interessa aonde ele vai fazer, interessa que ele vai fazer na sua vida. Aleluia, tem muita gente pegando pelo Espírito. Agora lá, prosperado, já era o governador da casa de Potifar. Só que lá na casa do Potifar tinha quem? A dona Potifuda. A dona Potifuda viu José. Falei que você vai personalizar. Sabe que existem tentações no mundo, inclusive nessa área? E hoje disponíveis nos streamers, nas TVs abertas, na internet, não é verdade? A Bíblia diz, se o teu olho
Se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Então vigia, crente. Vigia, crenta. O que você está vendo? Porque o José, a Bíblia diz que ele percebia a dona Potifulda observando ele. Quando a dona Potifulda atacou, o José foi lá e falou assim: não, eu sou homem de Deus, vou ficar aqui resistindo. Fugiu, irmãos. A Bíblia diz: foge da aparência do mal. Para de querer ser super crente. A irmã, para de querer ser super crenta. O marido está lá. Eita, o culto de casais foi ontem, né? Então, amém. Deus já falou o que teve que falar ontem. Amém. Mas, irmãos, não dá brecha, não. Não dá legalidade, não. Mas por causa disso, porque ele venceu a tentação, ele foi injustiçado. E foi para a cadeia. Veja, ele estava construindo uma história lá na casa dele. Ele foi construir uma história, ou reconstruir uma história, na casa de Potifar. Depois ele foi reconstruir uma história na cadeia. Você não vê uma palavra de José dizendo: será que foi Deus que falou comigo? Irmão, gasta tempo de oração. Antigamente, muito antigamente, a gente chegava para uns irmãos e os irmãos falavam assim: levanta a tua calça aí para eu ver teu joelho para ver se tem uma marquinha. Sabe o que era isso? Joelho no chão. Isso não caiu de moda não, viu, irmãos? Joelho no chão faz diferença. Oração faz. Eu estou na caminhada com Deus já há 25 anos, 26 anos. Eu nunca tinha ouvido de Deus que o levantar das mãos é adoração. Mas o que Deus falou é também uma posição de ataque contra o inimigo. Porque na adoração coisas estão sendo geradas e rompidas. E Deus me fez lembrar, quando Josué estava numa batalha, ele botou lá. A Bíblia diz que os israelitas estavam perdendo a batalha quando Moisés não levantava as mãos. E ele deu o jeito dele lá. Pegou Arão e falou assim, ó, levanta a mão do ungido aí. E a Bíblia diz que quando levantava a mão, o povo de Deus prevalecia. E sabe, irmão, você prevalece nessas situações, orando, gastando tempo com Deus, tendo momentos de intimidade com Deus, para Deus refrear a tua alma. Senão você joga para cima, irmão. Para de não usar as armas espirituais de Deus. Jejum, oração, consagração. Ai, mas é que o meu marido não pega junto. Ah, é que a minha esposa não pega junto. Quem você viu pegar junto com José? É para reflexão da igreja mesmo. Ficou num buraco. Foi próspero como escravo, tentado e injustiçado, próspero como preso. Já pensou? O cara da cadeia falou, ó, toma aqui a chave da cadeia. Você já viu isso em algum lugar? Só pede para Paulo, que Deus abriu as cadeias, tudo, aí falou, não sai ninguém. Até que aquele homem e a casa dele seja salva. Pelo testemunho que vamos dar. Irmão, não é Deus, eu quero deixar bem claro isso, não é Deus que faz essas coisas para cumprir o objetivo, porque eu posso muito bem pensar ao contrário. E se os irmãos de José tivessem dito assim, tivessem largado a soberba, largado a altivez, imagina, rapaz, você está pensando que você é o quê? Eu sou aquele que recebeu uma ordem de Deus. Ele não estava falando dele, ele estava falando de Deus, do que Deus falou. Se os irmãos de José e o pai de José dissessem assim, nós vamos pegar junto com você, José teria sido governador do Egito do mesmo jeito.
Deus faria um caminho, agora eles não teriam sofrido tanto. E José cumpriu aquilo que Deus falou para ele: você vai ser isso que eu estou te mostrando, não para a sua glória, é para a minha glória. Mas nesse caso aqui, irmãos, era para preservação da família dele. Presta atenção numa coisa: o teu posicionamento salva a tua parentela, a tua família, independente deles pegarem junto com você ou não. Põe isso definitivamente na tábua do teu coração, escrito no teu coração que já é de carne. Porque a Bíblia diz que Deus trocaria o coração de pedra para um coração de carne. Então, toda vez que você quiser, sabe, murmurar, ou dizer, mas é que também ninguém pega junto comigo, não isso, não aquilo, lembra dessa história de José. Lembra disso. É muito bom a gente ter pessoas que pegam junto com a gente. Mas você sabe que tem gente que não corre, enquanto uma pessoa não corre? Você sabia que tem gente que só dá glória quando todo mundo dá glória? Eu não sou pregador de falar para a igreja da glória. Porque se a unção tocar aí, você quiser dar glória, você vai dar glória. Porque se eu estiver pedindo, eu estou pedindo glória para mim. E não é para mim que você tem que dar glória a Deus e aleluia. É para Deus. Se for pelo Espírito de você correr, corra. Mas se você já entendeu que você só corre na igreja quando alguém corre. Teve uma quinta-feira aqui, devia ter umas 40 pessoas aqui na igreja. E eu não vou falar só, porque são 40 vidas que decidiram estar na unção coletiva. Pastor Felipe foi ministrar. O louvor estava tocando aqui. Irmãos, eu senti uma ordem do Espírito: vai correr. Eu corri. Porque é por dentro que eu corro primeiro. Então é assim, para de dar desculpa. Eu não vou fazer isso na igreja, porque tal coisa acontece. Irmãos, eu estou sempre na fiação com Deus. Ninguém para o meu chamado de pregar a palavra e cuidar de vidas. Ninguém. Porque só eu posso me parar. O homem pode querer parar você. É uma decisão sua. Olha aí, os irmãos pararam José. A Potifuda quis parar José. Os amigos lá do cárcere esqueceram de José. Esqueceram ou não esqueceram? Você vai estudar a palavra de Deus, que você é um estudioso da palavra. Estuda, irmão. Porque a Bíblia está falando da tua vida. Usando e falando de pessoas. Né? Está ali a Ilza, contadora, estudiosa. Já fez mestrado, bimestrado, doutorado, sei lá o que mais, e tudo que se estuda, alguém escreveu. Qual foi o cuidado? Você colocar para dentro, para poder exercer, talvez, na sua profissão. Qual é o seu cuidado? Botar a palavra para dentro para viver a sua vida com Deus. Aleluia! Glória a Deus! 1 Samuel 17. Abre aí, enquanto você abre, eu vou aqui molhando as palavras. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 26. Olha, a Kelinha está guiada ali pelo Espírito. Glória a Deus. Então falou Davi, 17, 26, desculpa, 1 Samuel 17, 26. Você que está em casa aí, acompanha. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 26. Obrigada, Aninha. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ouvindo Eliabe,
seu irmão mais velho, falara àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe. Faz uma pausa aí. Davi estava falando mal de Eliabe? Você vê que essa ira, ela vem do nada. Mas não é do nada não, irmão, é do inferno mesmo. Estou meditando, né? E ouvindo Eliabe, 1 Samuel 17, 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. 29. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo, mandou chamá-lo. Como você é um leitor assíduo da palavra, fala amém pela fé. Mas quando você falar amém, fala, olha, até hoje eu não fui não, mas agora eu vou ser. Ô irmão, vai meditar lá sobre a vida de Davi, você vai aprender muitas coisas sobre as coisas da vida de um servo de Deus. Aqui, nós estamos vendo apenas uma pincelada que eu dei de algo que eu acho tão explícito, tão claro, que esse homem aqui, Eliabe, você sabe que nessa época, vamos entender, e você lendo e estudando sobre Davi, você vai entender. O Eliabe, o Abinadab e todos os outros irmãos de Davi, mais 7 irmãos, eles tinham sido colocados em fila diante de um profeta, ao qual Deus mandou ungir ao novo rei de Israel. Saul aqui já estava num tempo que tinha desagradado tanto ao Senhor, que Deus já tinha providenciado para ele um outro rei. Não ainda no trono, mas no céu. No trono da terra, Davi ainda não reinava, mas no céu, Davi já era o rei de Israel. E o que aconteceu? O Davi foi lá levar uma marmitinha para os irmãos, mandado pelo pai. Ô irmão, irmã, Deus já tinha dito através do profeta, você é o novo rei de Israel. Mas não disse agora. Mas ele já estava ungido, com óleo derramado sobre a cabeça. Deus já tinha dito para ele que ele era. E ele continuou ali. Qual era a posição dos irmãos de Davi ao terem visto isso? Pô, glória a Deus, meu irmão, você está aqui na guerra. Vamos pegar junto. Não, de novo, aquela coisa, é que a gente usa uma palavra em português chamada inveja, mas nos originais não se trata de inveja. Se trata de algo, era para ser eu. Mas já não tinha mais a graça para ser. Não era mais. Diante de Deus não era mais. Quem? Saul. Estava lá, Davi até tocava para sair um espírito lá dele. Mas nós estamos falando aqui desse texto. Eliabe, ele ouviu Davi perguntar, e esse incircunciso aí? O que ele está falando aí do povo de Deus? Só que ele estava lá, sem dar uma resposta para aquele filisteu, sem fazer nada proativo para resolver aquela parada, e o Davi, certo de quem era em Deus, porque presta atenção, Davi aqui já tinha matado um urso, matado um leão. Isso não é pouca coisa não, viu?
pula, não vai fazer, não vou nem falar para você pular numa jaula do zoológico. Mas se o leão tiver com fome, e você botar lá uma bolachinha para ele comer, vai tirar da boca dele. E a Bíblia diz que Davi deu a carteirada em Saul. Ali ele deu uma carteirada. Eu falei para um irmão que se formou em teologia, aleluia, glória a Deus. Esta semana ele me deu essa boa notícia. E olha que fez o rema junto com teologia, hein? E eu falei, eita, agora você já pode até dar uma carteirada, hein? Ele falou, não vou dar esta carteirada. Porque eu aprendi no rema a ser humilde. Eu não vou nem dizer quem ele é. Ele é marido da Soraya, pai da Elise e do Lucas, mas vocês não sabem quem é, não. Então, irmãos, a única carteirada que Davi deu foi que ele falou, ô, seu Saul, você está achando que esse... não é nada não. Eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai. E um leão arrebatou uma das ovelhas. E eu tirei a ovelha da boca dele. E matei o leão. E um urso também fez a mesma coisa. Ô irmão, um urso de pé. Vocês viram uma imagem de um touro correndo atrás de um homem que atropelou uma BMW. Ficou contente a dona daquele BMW, não viu? Meu Deus do céu. O cara estava ali, ele fez uma graça pro touro, o touro só... Está de brincadeira, meu. E o cara foi no meio do carro. Ele podia ir correndo na rua, né? Mas ele foi no meio do carro. Um touro. Você imagina um urso, um leão. Essa foi a carteirada de Davi. Só que aqui ele estava levando uma marmitinha, sabe, irmãos? Põe isso para a tua vida. Às vezes você vai ajudar pessoas até a vencer coisas. E a pessoa acha, pô, eu sei. Olha o que as palavras aqui é dura, irmão. A palavra é dura. Ele falou assim, por que você veio aqui, desceu aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? A Bíblia diz que Davi já tinha providenciado alguém, um guarda para ficar com as ovelhas. Ele não foi irresponsável. Ah, vou largar tudo que eu tenho, vou servir a Deus, que Deus falou comigo. E a ira de Eliabe foi contra Davi. Para que você desceu aqui? Você está, sabe, bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração. Quem é esse homem para olhar para o teu coração e saber o que você tem de interesse de fazer a obra de Deus? Irmão, nós não temos o direito de chegar para ninguém, está querendo aparecer, está querendo isso, está querendo aquilo. Nós vamos dar conta dessas palavras diante de Deus. Porque um dia nós vamos estar na porta do céu, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E você já sabe da história. Davi foi conectado a Saul por Deus, para ajudar aquele homem que tanto o perseguiu depois. Mas ele esperou o tempo de Deus. Eu vou entrar na palavra agora, falando de Jesus. Só que eu quero te explicar. Entre José receber o sonho e ele ser governador, 15 anos. Na verdade, alguns historiadores dizem 13. Entre Davi ser ungido rei e sentar no trono que ele não queria, 15 anos. Alguns historiadores também dizem 13. Mas em nenhum desses momentos, nem na vida de José, nem na vida de Davi, houve alguma fala do tipo, eu acho que isso aí tem nada a ver, não. Irmão, você é um servo de Deus e o diabo não pode mudar isso. Você é ungido do Senhor e o diabo não pode mudar isso. Você é usado por Deus e o diabo não pode mudar isso. Você é capacitado por Deus e o diabo não pode mudar isso. A boa notícia é essa, o diabo não pode mudar nada que Deus falou a nosso respeito. Nada, zero, menos um.
não é nem zero. O diabo não pode mudar nada que Deus falou a seu respeito. Eu não estou falando nesta manhã de nada material, zero. Estou falando das coisas do Espírito. Do que você é em Deus, do que você pode em Deus, do que você tem em Deus. Você tem que estar na palavra, na rocha. Ter a convicção, se é louvor, é louvor, não interessa que vão dizer que eu vou aparecer, que não sei o quê, que blá blá blá, se é pregação, grita muito, fala muito baixo, se move muito, se move menos, deixa Deus ser Deus na sua vida, não fica se moldando aos padrões das pessoas que ficam falando de você, irmão, porque tem ouvido para todo mundo. Tem ouvido para todo mundo. Se Deus mandasse eu ficar dentro do trem pregando até hoje, eu estaria lá até hoje. Porque, como eu digo, sempre, eu não ganho nada financeiramente da igreja. Mas o Deus que eu sirvo na igreja, me dá oportunidade, saúde e condição para ganhar o que eu preciso. Isso é que é bom. Isso é que é bom. Deus saber, meu filho está fazendo voluntariamente, por amor a mim. Mas agora nós vamos entrar em Jesus, amém? Glória a Deus. O grupo de louvor já fica aí, que nós vamos adorar a Deus com esse último louvor. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, Glieg, mas já faz um fundinho aí. Glieg é isso aí, já apertou o botão, ele já está. Mas faz um fundinho aí. Deixa eu respirar aqui. João 7:3. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia. Olha que fala bonita. Para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Parece uma coisa boa, né? Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5 de João 7. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe Jesus, pois, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. O ministério de Jesus durou 3 anos. Nós vemos homens com conquistas, preservação da família, José, prosperidade do povo e da família dele também, Davi. Mas aqui, nós estamos olhando para o nosso Senhor e Salvador, que recebeu um plano. O plano da salvação da minha e da sua vida. E aquele não teve só que ir para um buraquinho, servir de escravo, ser tentado, ser perseguido. Ele teve que ser morto e morte de cruz, derramar sangue inocente, mas antes disso, ele teve que padecer açoites, coroa de espinhos e tantas outras palavras e atrocidades, cuspe na cara, por causa do plano. O plano salvífico de Deus para toda a humanidade, ao qual eu e você fomos inseridos. E eu quero ler alguns textos que Deus me inspirou aí. Eu ia lembrando do versículo e procurava o endereço. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que se havia perdido. Ontem nós tivemos um amado que ele foi para o Senhor. E ele já não se perde mais. Não se perde mais. Ele venceu. Está ali a Camila, viúva dele. Nós estivemos lá, o pastor esteve lá com Tereza também, pastor Antônio, Osane, pastor Zé Carlos, Sandrinha, Daniel e Soraya. Teve uma galera da igreja, se eu esqueci alguém, me perdoa. Mas sabe, irmãos, esse foi o plano. A eternidade nos espera. A eternidade nos espera. Não desiste do plano. Não fica adaptando o plano a coisas da alma. Porque se você tomar alguma decisão, tome tendo certeza que foi pelo Espírito. Porque senão a gente vai estar se conformando com as coisas do mundo. Eu ouvi de um amado irmão essa semana, que ele conversou com um amigo, eu não vou dizer de que igreja ele é, e ele falou assim: Aurélio, sabe o que o meu amigo falou sobre coisas que eu comentei com ele? Eu acho que para você melhorar, você precisa mudar de igreja. Você já pensou? O José, lá quando ele foi conversar com o faraó, ele mudar o plano? Já pensou? O Davi, quando foi ungido rei, eu vou ficar aturando a esses meus irmãos, eu já sou rei, eu vou lá para não sei onde. Irmão, Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o plano de Jesus. Para você que está nos ouvindo pelas mídias sociais em qualquer época, o plano de Deus continua ativo. Mas Jesus teve as suas provações. E essa é a maior prova que ele era, humano. E você sabe que tem muita gente que não conhecendo a palavra, e cabe a nós que conhecemos esclarecer. Mas você não quer comparar eu com Jesus, né? Jesus, era Deus encarnado. Lucas 22:42, dizendo quem? Jesus: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Ei, irmão, vai ter momento que é só os anjos do Senhor para te fortalecer. Mas não tem ninguém, nenhum irmão para me ligar. Você é rodeado por uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem, ela não é composta de pessoas, ela é composta de anjos e demônios, vendo a tua atitude diante de uma situação. A atitude de Jesus foi até escrita, mas ele não falou: Pai, eu não aguento mais. Não aguento mais essa situação, não aguento mais esperar, não aguento mais isso, aquilo, tanta palavra, isso e aquilo. Eu vou tomar uma atitude. Foi essa a oração de Jesus? Porque, irmãos, Jesus teve uma visão aberta de tanto que ele ia padecer. Ele teve um entendimento tão profundo do que ele ia passar, que o 44 diz: e posto em agonia, Jesus passou por agonia.
orava mais intensamente. Sabe aquelas orações que você faz, que você chora e você vê a temperatura da lágrima? Parece que ela está fervendo dentro de você. E você ora, e aquilo parece que está saindo de dentro de você. Fica tranquilo quando acontecer isso. Vai ter um anjo do teu lado te confortando. Certeza absoluta. O anjo que veio dar a resposta a Daniel disse: homem muito desejado, desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras. A tua palavra, sendo um servo de Deus, não dando legalidade para o diabo, são ouvidas. E ele vem em teu socorro, bem presente, na hora da angústia. Agora, a gente vê situações de pessoa, que você fala: meu Deus do céu, meu irmão, minha irmã, que tipo de problema você tem? Por quê? Porque a nossa régua é baseada no que a gente vê pessoas sofrendo. E aí você não vai ousar dizer para a pessoa, porque é como se você estivesse diminuindo o sentimento da pessoa. Você quer trocar com a outra pessoa? Será que a gente está sofrendo tanto como José e Davi? Não, né? E Jesus, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus não derramou sangue só lá na cruz, só quando furaram a cabeça dele com espinhos, só com as chicotadas. Esse aqui é a primeira vez na palavra, na ordem cronológica dos fatos, na ordem passo a passo dos fatos. Esse sangue aqui foi o sangue que foi derramado por mim e por você. A agonia que seria minha e sua foi lançada sobre Jesus, porque Jesus não tinha agonia. Ele teve agonia por saber que ele ia levar todos os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz foi nessa hora que foi sobre ele também. E eu quero te perguntar nessa manhã, se tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, ou você está nos assistindo, esse foi o melhor convite que eu já recebi na minha vida. Tem alguém que não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida? Dê um sinal com a sua mão. Alguém que andou com Jesus, andou na palavra, estava congregando numa igreja e por algum motivo deixou de congregar, porque Deus nunca se afastou de você. E você quer nesta manhã voltar para esse caminho que você sabe que é o caminho da vida. Esse é o momento. Tem alguém no nosso meio? Você que está nas mídias sociais, procure uma igreja e volte para o caminho. O grupo de louvor pode subir? Deixa eu ler para você um último texto que tem a ver conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. Enquanto a banda se ajeita aqui, você vai procurando. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.
estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Irmão, a volta de Jesus é a qualquer momento. A qualquer momento. Mas você sabe que o plano de Deus na vida de Jesus foi cumprido. E ele foi recebido nos céus, com glória, da mesma maneira que nós seremos, se permanecermos no plano de Deus para a nossa vida, também teremos os nossos corpos transformados, num abrir e piscar de olhos, e seremos recebidos com glória e com festa no céu. Então não abre mão do plano de Deus na sua vida. Fica atento com as distrações que o inimigo vai tentar trazer, porque, irmão, o melhor plano para a sua vida é estar na vontade plena de Deus. Não inventa. Não seja movido por alma, por situação, porque nós somos sim, temos uma alma, somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Tem momentos que você quer decidir, mas você põe o seu joelho no chão. Irmão, eu vou te dar um conselho. Você é um servo de Deus, você tem comunhão com Deus, não fala nada não, fica lá quieto, ouvindo Deus, esperando Deus falar, porque você sabe que é difícil você conversar com alguém, que você quer falar, a pessoa, blá, blá, blá. Aí você vai falar, blá, 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 blá. Eu particularmente, por educação, se eu puder encerrar a conversa logo, eu encerro, porque eu não vou ter oportunidade de falar. Então Deus, Ele quer se revelar em cada momento da nossa vida, em cada parte da nossa vida, Deus quer se revelar. Isso vale lá no departamento infantil, lá nos teens, aqui nos jovens. Eu tenho dito muito, se uma criança souber quem ela é em Deus, se um teen souber quem ele é em Deus, se um jovem souber quem ele é em Deus, a vida dele não vai ser de marasmo espiritual. Isso cabe, tem um papel importante na igreja, claro, mas principalmente em casa. Você pode se colocar em pé, por favor? Nós vamos adorar a Deus. Eu não vou chamar ninguém para orar aqui não, porque eu não tenho essa direção. Mas eu queria que você, durante esse momento do louvor, analisa a tua vida, decisões que você tem que tomar, coisas que estão, é uma linguagem popular, né? Tirando você do eixo, sabe? E para piorar, se você for comentar com pessoas, as pessoas vão até te entender de uma maneira errada, o que está no seu coração não tem nada a ver com o que a pessoa vai estar falando. O que você quer é cumprir aquilo que Deus falou a seu respeito. Então eu vou te dar um conselho: conversa com pessoas que vão levar sempre essa conversa para o âmbito espiritual, entre você e Deus. Isso é um zelo, um cuidado que todo pastor tem que ter, que todo líder tem que ter. Não emitir a sua opinião, mas à luz da palavra, você trazer um caminho, porque a Bíblia diz que a palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Olha, irmão, o que a palavra diz a respeito desse assunto é isso. Eu vou orar
para Deus revelar para você. Esse é um papel de um servo de Deus. Então nós vamos adorar agora com força, Edson. Você vai fazer a sua oração aí. Pai, nós te agradecemos, que a tua palavra não falha, a tua palavra não muda. Tudo que você disse, tudo que o Senhor disse a nosso respeito, vai se cumprir. Pai, nós não vamos inventar coisas na nossa vida. Se o Senhor nos der uma posição para estar parado em um lugar, nós ficaremos, porque aquele lugar é o lugar da bênção do Senhor. Se o Senhor nos disser para falar, falaremos. Se o Senhor nos disser para calar, calaremos. Se o Senhor falar para mudar, mudaremos. Porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Nós aceitamos ao Senhor como Senhor em primeiro lugar e como Salvador. Obrigado, Senhor, pelas direções do Teu Espírito Santo na vida de todos, Pai. Que cada um encontre paz que excede a todo entendimento nas direções do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por direções inéditas. Aleluia! Coisa que nunca pensamos, que nunca falamos. O Senhor é Deus, o Senhor é um Deus criativo, o Senhor é um Deus que não desampara os seus, como não desamparou José, como não desamparou Davi, e como Jesus no céu não nos desampara. Nós não somos desamparados, nós temos um Pai que peleja por nós. Ore em outras línguas, se você ora em outras línguas. Variedade de línguas na sua vida. Deus abre caminho no deserto, Deus abre caminho no mar, Deus faz caminho onde não tem
nós provamos e vimos, provamos e vimos, provamos e vimos, provamos e vimos. Cremos, por isso falamos. Obrigado, Pai, pela tua verdade reinando na tua igreja. Obra cada bassomanarabas, decamato condurimandoiabas, e candorebase candarabas. Aleluia. Cada bassomanarabasso, as posições do teu reino, Pai, sendo estabelecidas pelo Senhor. Pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Porque o Senhor é mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e o Senhor será o mesmo amanhã. Aleluia. Quem nos visita nesta manhã? Aleluia. Tem uma irmã ali, tem um casal abençoado aqui, minha irmã que vai te dar um presente. A irmã está ali chorando, mas vá chorando mesmo. Você recebeu a sua vitória. A Soraya vai te acompanhar aí. Aleluia. Temos aniversariante nesta semana. Alguém aniversariou? Ninguém aniversariou? Olha que bênção, hein? Glória a Deus. Ninguém nasceu nessa semana. Aleluia. Você quer inventar não que você nasceu aí? Não, estou brincando. Então vamos para nossas casas? Aleluia. Para a melhor semana da nossa vida. Amém? Levante suas mãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco. Nós te adoramos com o louvor, nós te servimos em todos os departamentos, Pai. Leva-nos em paz, em segurança para as nossas casas, para a melhor semana da nossa vida, porque a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada manhã, até ser dia perfeito, Cristo Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Dá um abraço nesse irmão. Está encerrado, irmãos. Olha primeiro para o relógio lá. Olha para o relógio e fala: que bênção!